Hoje teremos um pouco de aula de história e um pouco de aula de tudo. Falaremos sobre Nossa Senhora de Guadalupe, Juan Diego e até de Cristóvão Colombo. Sim, porque tudo começa com ele. Ele pensando, numa maneira mais rápida de atingir as Índias, ele chegou à conclusão que descer na costa da África seria muito mais longo do que se ele saísse em linha reta da Europa e, sabendo que o mundo era redondo, contornasse até as Índias. Ele não tinha ideia, ou talvez até tivesse, que tinha uma terra ali, um continente inteiro ali no meio. Então, ele levou esse projeto dele, esse sonho dele, a diversos reis e ninguém quis custear a viagem, né? Ninguém quis bancar essa empreitada. Ele, já triste, foi para a Espanha com um amigo e a Espanha estava passando um período muito conturbado de guerra contra a invasão dos mouros. Sim, muçulmanos tomavam conta da Espanha, só que Isabel e Fernando, reis catolicíssimos, estavam conseguindo tirar todos os mouros de lá e justamente nessa época Isabel conseguiu. Isabel consegue expulsar os mouros de Granada e se ver livre de uma vez dos muçulmanos, da invasão muçulmana na Espanha. Então ela ficou muito feliz e foi nesse período que Cristóvão Colombo chega à Espanha. Se aproveitando disso, ele foi lá, escreveu uma carta e apresentou o projeto dele à rainha Isabel. Só que ela deu uma negativa. A primeira foi uma negativa e ele não desistiu, escreveu outra carta e ela falou talvez. E foi na terceira vez que ela resolve vender as joias dela para financiar essa viagem de Cristóvão Colombo. Isabel e Fernando eram reis catolicíssimos, devotíssimos de Nossa Senhora. Então, eles vão e financiam Cristóvão Colombo, que sai navegando pensando que estava indo para as Índias. Só que no dia 12 de 10 de 1492, aonde ele vai parar? Aqui nas Américas, na região das Bahamas, ele descobre terra, achando que estava chegando nas Índias, depois ele viu que não era. Então, os espanhóis conseguem descobrir a América com Cristóvão Colombo. Um detalhe interessantíssimo é que Cristóvão Colombo era italiano, genovês, e ele era devotíssimo da Virgem Maria, devotíssimo. Como ele já tinha percorrido a Europa inteira e ninguém tinha financiado, quando ele estava em Granada, ele entrou numa catedral e foi na imagem da Virgem Maria, uma Virgem Maria linda, mas sem coroa, e prometeu a ela, conversando com ela: Virgem Maria, me ajude, por favor, eu preciso fazer essa viagem, eu sei que vai dar certo, mas eu preciso que a senhora me ajude. Em troca, se eu conseguir, eu vou pegar o primeiro quinhão de ouro e trarei como recompensa dessa minha conquista, dessa sua ajuda, e farei uma coroa maravilhosa para a senhora, para mostrar todo o meu apreço, toda a minha gratidão por esse milagre conseguido através, da senhora, que é mãe do meu querido menino Jesus. E aí, logo depois disso, ele obteve o ok de Rainha Isabel, para sua empreitada. Ela vendeu as joias e ele foi e acabou descobrindo a América. Aí a gente pula para um outro tempo. Então, Cristóvão Colombo aqui chega, mas depois de um tempo só que os espanhóis começam a colonização, daquela área, daquela região, e vão para o México e se deparam com os astecas. Então, os astecas eram indígenas que tinham um poder assim imenso, ouro, rios e rios de ouro, E eles eram muito sanguinários. Então, o que eles faziam? Existiam várias outras tribos lá, na mesma região, que não tinham o mesmo poder que eles. E o que eles faziam? Sacrifícios durante o ano. Eles iam na tribo, pegavam milhares de pessoas e sacrificavam todas de uma vez só para os deuses, Deus da colheita, Deus do sol, Deus da chuva. E essas tribos já estavam cheias disso. Já elas queriam ser salvas, Então elas pensaram que uma aliança com os espanhóis colonizadores seria interessantíssima no primeiro momento. Então esses colonizadores se deram bem aí, que eles se juntaram com essas tribos pequenas
para colonizar e vencer os astecas. Mas o que acontece? Quando eles começam essa tomada, né, de território contra esses índios, eles começam a abusar demais do poder e matar todo mundo à torta e à direita, e foram extremamente violentos. E o que acontece então os índios se revoltam contra esses colonizadores espanhóis que estavam abusando. Os evangelizadores, os padres, começaram a escrever cartas para o Papa denunciando esses abusos. E Frei Bartolomé de las Casas foi o dele, inclusive tem um livro escrito que são só essas cartas ao Papa, com as denúncias feitas, né, por Bartolomé, e que é interessantíssimo, chama Paraíso Destruído, de Frei Bartolomé de las Casas. Se vocês quiserem, é uma boa leitura para vocês terem ideia que a igreja não foi conivente com as atrocidades que os colonizadores espanhóis fizeram com os índios daquela região, com os astecas. Mas, então, o que acontece? Os índios se revoltam contra os espanhóis e tudo começa a dar errado. Eles não conseguem mais ter êxito. Frei Bartolomé de las Casas era um frade dominicano e ele era a favor da evangelização através da catequização, não a evangelização forçada como os espanhóis estavam querendo impor. Então, o que ele faz? Ele escreve, faz essas denúncias, mas os espanhóis continuam explorando os índios, né? O trabalho indígena, como se fosse um trabalho escravo. E o Frei Bartolomé foi conhecido como apóstolo dos índios, para vocês terem uma ideia de como ele queria catequizar de uma maneira, né, pacífica e amorosa. Mas ele não teve muito sucesso, o número de conversões foi baixíssimo, e um desses convertidos se chamava Juan Diego. Por que Juan Diego? Porque os espanhóis costumavam colocar Juan, nos convertidos. Então, Juan Diego era um índio descendente dos astecas que era convertido ao catolicismo. Viúvo, morava com o tio, que ele tinha muito apreço e que se encontrava doente nessa época. E no dia 9 de dezembro daquele mesmo ano, enquanto ele estava andando, se dirigindo para a catequese e a missa na aldeia local, no Monte Tepeñaque, espero ter falado certo, ele viu uma senhora vestida de maneira esplendorosa, que brilhava como o céu. E instintivamente ele soube que era a Virgem Maria. E ela vira para ele e o chama: Juan Dieguito, o mais humilde dos meus filhos, meu filho caçula, meu pequenino, meu queridinho. Olha só. E ela fez um pedido para ele. Aí ela falou antes: sou a Maria sempre virgem. E ela fez um pedido para ele, que ela fosse até o bispo local e que pedisse que construísse ali uma igreja para ela, naquele local que eles estavam. Juan Diego foi até o bispo. Os funcionários do bispo eram muito ruins, muito maus, deixaram ele quase um dia inteiro sentado esperando que o bispo o atendesse. Quando eles viram que Juan não ia embora, eles finalmente deixaram ele entrar para falar com o bispo. Ele falou com o bispo, que não acreditou muito na história dele, o dispensou e depois ele voltou, né, àquele mesmo local e Nossa Senhora apareceu de novo para ele e ele falou: olha, minha menininha, minha filhinha, que é um jeito como os mais humildes tratavam as pessoas com mais poder econômico, as pessoas mais nobres. O bispo não me deu ouvidos e ela insistiu para que ele voltasse lá e fosse falar com o bispo, o que ele fez de novo. De novo, os funcionários deixaram ele esperando, mas ele foi atendido de novo pelo bispo, que, vendo a insistência de Juan Diego, falou para ele: eu não posso acreditar se eu não tiver uma prova. Volte e peça para essa senhora uma prova. E aí o que aconteceu? Juan Diego voltou, falou com Nossa Senhora que o bispo tinha pedido uma prova para ele, para que ele pudesse acreditar e assim construir a igreja que ela estava pedindo. Nossa Senhora falou:
e ele falou que o bispo tinha pedido rosas de Castela, que são rosas típicas da Espanha, não nascem no México, e muito menos naquela época do ano. E aí Nossa Senhora falou para ele, fique tranquilo, volte aqui no dia 12 e você poderá colher as rosas. Quando ele voltou dia 12, aliás, ele não queria voltar dia 12, porque teve todo um acontecimento no caminho. No dia 12, seu tio ficou muito pior e ele queria correr para pegar um padre que viesse dar os últimos sacramentos para seu tio, porque ele achava que seu tio estava morrendo. Então, o que ele pensou? Eu não vou pelo monte Tepeyac, eu vou pelo outro caminho, assim eu não encontro Nossa Senhora e consigo o sacerdote para dar a extrema-unção para o meu tio. E seguiu pelo outro caminho. Aí o que vocês acham que aconteceu? Ele mudou o caminho, desviou o caminho, achando que não ia encontrar Nossa Senhora, que ele não ia precisar falar para ela, olha, espera um pouquinho que estou aí indo pegar um padre para dar a extrema-unção para o meu tio, daqui a pouco a gente se fala. Não, ela apareceu no outro caminho e falou para ele o seguinte, eu até anotei para vocês escutarem o que ela realmente falou. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sob a minha sombra e proteção? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás no colo do meu manto, no cruzar dos meus braços? O que mais precisas? E também garantiu que seu tio estava curado, que ele não se preocupasse e que colhesse as rosas que estavam num jardim maravilhoso que apareceu ali e que Juan Diego se espantou de tão lindo, foi lá, cortou algumas rosas e embrulhou em sua tilma, que é aquele manto feito com fibra de cacto, e embrulhou as rosas, pôs da mão assim e foi levar para o bispo, e os funcionários do bispo de novo não queriam atendê-lo. Ele ficou esperando, quando finalmente ele foi chamado para a sala do bispo, ele falou, está aqui a prova que o senhor tinha pedido, e começou a desenrolar o manto e as rosas foram caindo no chão, uma a uma. Primeiro o bispo se espantou porque eram rosas de Castela que não existiam no México, muito menos naquela época do ano. Segundo, que todos que estavam ali presentes viram que ao desenrolar o manto, uma imagem de uma mulher esplendorosa ia se formando pouco a pouco diante dos olhos de cada um que ali estava. E diante disso, o bispo não pôde negar que realmente era Nossa Senhora que estava falando com Juan Diego e que ele deveria construir sim a igreja lá naquele local que ela havia pedido. O que esse bispo fez? Pediu o manto, guardou o manto em sua capela e ela lá ficou durante a construção da igreja, que foi durante um certo período de tempo. Juan Diego começou a morar ao lado da capela onde a imagem de Nossa Senhora estava guardada. Ele viveu até os 74 anos e se dedicou a converter os nativos daquela região, levando a palavra de Jesus a todos eles. Depois, quando a igreja ficou pronta, o que o bispo fez? Ele pegou a imagem, o manto, e fez o traslado da sua capela particular para a nova igreja. Era um certo caminho, né? Longo que deveria ser percorrido, e por onde o manto passou neste dia, houve conversões, houve milagres e curas e testemunhos, tanto que ao final deste dia, 15 mil índios, né, que não acreditavam, queriam o batismo, se converteram. Olha um milagre, em um dia só, 15 mil índios, né, pessoas locais, se converteram ao catolicismo e queriam ser batizados. E para arrumar padre para batizar toda essa gente, meu Deus. Então, a conversão começou com esses 15 mil índios
que foram batizados num só dia, deram um jeito, arrumaram padre, batizaram 15 mil índios num só dia. Olha que loucura! E aí, a partir desse momento, a conversão foi acontecendo em massa. Primeiro na América Central e foi se espalhando pelo mundo. E hoje em dia, a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe é enorme e é mundial. Isso fazem quase 500 anos. Olha só, gente, é tempo para dedéu. O manto, a tilma, foi feita de fibra de cacto. Sabe qual é a durabilidade do manto feito com essa fibra? 10 anos no máximo. Ele está intacto há quase 500 anos, sem apodrecer, sem envelhecer, sem que nada aconteça a ele. A igreja permitiu que a NASA estudasse o manto e as conclusões que os cientistas chegaram são assim atordoantes. Eu não sei se existe essa palavra, mas é isso. Então, a gente teve revelações sobre o manto só agora, a partir de 1980, quando a NASA estudou. E as conclusões que a NASA chegou deixam qualquer pessoa boquiaberta. Uma delas, além da durabilidade, foi aumentando em 1 milhão de vezes a imagem dos olhos de Nossa Senhora, da pupila de Nossa Senhora. Eles viram refletidos de um lado, pintado, né? Aparecia a imagem de Juan Diego, com o manto e as flores caindo. Na outra pupila estava a imagem do bispo ajoelhado e as pessoas ao seu redor. Então, é como se fosse uma fotografia daquela hora que Juan Diego estava abrindo seu manto e as rosas caindo. Aquele momento ficou eternizado nas pupilas de Nossa Senhora. Não há tecnologia naquela época que pudesse fazer isso naquela época e muito menos hoje. Além disso, eles chegaram à conclusão que a imagem não está grudada no tecido, ela está suspensa sob o tecido. Não sei explicar como se dá isso, mas realmente é um milagre. As estrelas que estão no manto sagrado formam a constelação daquele dia, do dia 12 de dezembro daquele ano. Exatamente, as estrelas que estavam no céu naquele ano da aparição estão ali, uma a uma, perfeitamente retratadas. Outra coisa que é importantíssimo, o atentado à bomba. Teve um atentado à bomba dentro da igreja e a imagem é protegida por um vidro. Todos os vidros da igreja explodiram. O crucifixo que ficava perto da imagem dobrou ao meio, mas nada aconteceu com o vidro que protegia a imagem e muito menos com a imagem. Isso quer dizer o quê? O crucifixo se dobrou e ele foi atingido pela bomba, mas a imagem de Nossa Senhora ficou intacta, o vidro ficou intacto. Então a bomba pegou no filho, mas não pegou na sua mãe, o que honra o 4º mandamento de Deus. Que emoção, que emoção. Ela, a imagem, é um presente do céu que nos mostra que nós podemos contar com Nossa Senhora como nossa intermediadora, como nossa medianeira junto a seu filho Jesus. E outra coisa que eles descobriram também, que a imagem formava, as estrelas da imagem formavam uma melodia maravilhosa, uma melodia divina, vinda do céu. E sim, existe uma música no manto de Nossa Senhora, na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Somos ou não somos abençoados de termos sido agraciados, presenteados por ela.
Isso só vem aí nos mostrar que Deus triunfa sempre, porque através da aparição de Nossa Senhora, a Juan Diego, a América inteira foi convertida, aqueles índios que lá moravam, que não eram convertidos de jeito nenhum, foram convertidos. É o triunfo do Filho de Nossa Senhora, Jesus, sobre o demônio. Aquelas pessoas não acreditavam em nada, eles acreditavam em vários deuses. E depois da aparição de Nossa Senhora e das pessoas poderem ver esse milagre acontecendo e visualizarem, verem o manto, elas se converteram. Então é uma vitória de Deus, de Cristo e de Nossa Senhora sobre o demônio. Ele não teve força porque houve conversão em massa. E o que ele não queria é que houvesse essa conversão, porque seriam mais almas para irem ao andar de baixo. E através de Maria houve essa conversão e mais pessoas foram para o andar de cima, como eu sempre falo. É um milagre fantástico, realmente é uma bênção. Espero ter conseguido passar para vocês o entusiasmo que eu tenho em saber, conhecer essa história e que vocês comecem a ser devotos de Nossa Senhora de Guadalupe. Se puderem vir rezar conosco, venham. E se quiserem saber mais, procurem, porque há tanto material disponível na internet, há tantos teólogos, historiadores que contam com maestria essa história, muito mais do que eu, né? Que sou uma novata nisso, contando histórias, né? Narrando histórias. Espero não ter errado nada. E se errei, peço desculpa e conto com a compreensão de vocês e sei que desde já tenho essa compreensão. E se precisarem, é só me chamar nas mensagens ou colocarem nos comentários. Se precisarem de alguma informação extra, peço que não deixem comentários de ódio, por favor, que são terríveis de se ler, né? Essa é uma página católica, acreditamos em Maria, então é claro que falaremos dela com entusiasmo. E até a próxima história.